No Beira-Rio, o Internacional domina o Fluminense, vence a partida e agora está no G4. Já do lado da equipe carioca, o perigo do rebaixamento pode voltar a crescer. Bem, meus queridos, Internacional e Fluminense, um duelo um tanto quanto interessante, uma equipe que vinha em clara ascensão com o Roger Machado, que estava há 13 partidas invicto e jogava agora em casa, no Beira-Rio, diante de sua torcida, para tentar ampliar essa sequência invicta para 14 jogos. E, mais do que isso, chegar de vez no G4, passando o Flamengo. Já do lado do Fluminense, era uma equipe que vinha de um resultado muito frustrante contra o Grêmio, né, e ia enfrentar a dupla Grenal em sequência, no jogo que a vitória escapou dentre os dedos no último lance com o pênalti feito pelo Fábio. Então, para essa partida, a equipe buscava arrancar no mínimo um pontinho lá em Porto Alegre, para voltar para o Rio de Janeiro mais tranquilo nessa briga contra o rebaixamento. Então bem, com toda essa introdução já feita, né, vamos direto para as escalações. Do lado do Internacional, o técnico Roger Machado só tinha um grande desfalque para essa partida, que era o ponta Wesley, que tá acabando com o Campeonato Brasileiro, tá jogando muita bola, um dos melhores, se não o melhor jogador desse Inter, né, compete diretamente ali com o Alan Patrick, e era um desfalque de peso, né, que poderia mudar completamente o estilo de jogo do Inter para essa partida. Bem, o Internacional ele veio com Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, que partidaça do Bruno Gomes, tá? Agustin Rogel e Vitão no miolo da zaga e Bernabé, que também acabou com essa partida, tá jogando muita bola, irmão. Na moral, o Inter ele tem que contratar o Bernabé, bicho. Eu entendo, é muito caro, vai ser a maior contratação da história do time e essa maior contratação ser um lateral esquerdo é meio pesado, mas joga muita bola esse moleque, pelo amor de Deus, irmão. Na volância, Thiago Maia e Rômulo e o Alan Patrick, né, fazendo aquela função de camisa 10 padrão que ele sempre faz. Ponta esquerda, substituindo Wesley, Wanderson, ponta direita, Bruno Tabata e no ataque, o matador, né, Rafael Borré. Já do lado do Fluminense, cara, o que não faltava era desfalque. Fábio, Felipe Melo, John Arias, Thiago Santos e por aí vai. O Mano Menezes teve que realmente se reinventar para escalar esse time para essa partida contra o Internacional. No gol, o moleque, né, Victor Eudes, um reservaço, né, do Fábio, mal jogou, por exemplo, no ano passado, nesse ano, e entrou realmente só porque o goleirão do Fluminense tá suspenso. Lateral direita, Samuel Xavier, no miolo da zaga, Thiago Silva e Manuel, e na lateral esquerda, Diogo Barbosa, né, o Marcelo rescindiu o contrato com o Fluminense depois de toda aquela polêmica com o Mano Menezes depois da partida contra o Grêmio. Na volância, Martinelli e Bernal, com o Lima fazendo essa função de meio campista. Ponta direita, mais ou menos assim, no Guga, acredite se quiser. Ponta esquerda, o Keno, e no ataque, Germancano. E bem, esse início de partida, ele foi um excelente resumo do que seria o jogo praticamente por completo. O Internacional tendo a posse de bola, atacando, conseguindo superar uma péssima marcação do Fluminense, triangulando, fazendo uma pressão alta na perda da bola. E do lado da equipe tricolor, um time que, como eu disse, defendia muito mal e apresentava uma dificuldade absurda para sair jogando, muito por conta dessa excelente marcação-pressão que o Internacional fazia. E muito por conta disso, todo o primeiro tempo foi da equipe colorada. Cara, o Inter, ele pressionava, martelava, construía muito bem suas jogadas, porém no último terço pecava. Era Borré cabeceando mal, era jogador não conseguindo finalizar, era jogador se embananando com a bola dominada dentro da área. O resumo era que o Inter ele construía muito bem, mas na hora de matar, na hora de fazer o gol, pecava. Porém, mais pro final do primeiro tempo, toda essa pressão que o Inter fez ia sendo coroado. Uma jogada pela ponta direita acaba sendo cruzada na área e ali estava Rafael Borré para cabecear pro fundo do gol do Fluminense e fazer 1-0. Porém, aí entra variação, mais um daqueles impedimentos milimétricos que o jogador ele tem, tipo, 1 centímetro a mais que o defensor, um lance que claramente o Borré ele não tirou vantagem por conta desse posicionamento que ele estava à frente, né, do zagueirão do Fluminense. Mas, cara, regra é regra, infelizmente essa é a realidade, e o gol foi bem anulado, não tenho a menor dúvida quanto a isso. E o primeiro tempo, né, depois desse gol impedido, ele acabava com esse cenário. O Inter, que foi dominante, não deixou o Fluminense jogar. Se o Rocher ele quisesse pegar uma cadeira de praia, tomar um cafezinho, ficar ali de boa na sua área, ele poderia. O Fluminense não levou perigo para o Internacional e muito pelo contrário, sofreu, mas sofreu muito. E o Inter acaba que só não saiu com um placar positivo, né, desse primeiro tempo, por conta de milímetros do Borré. Mas uma coisa era fato, o Inter estava muito melhor na partida. Já para a volta do segundo tempo, cara, o jogo ele continuou com o mesmo cenário, Fluminense sofrendo na defesa, apanhando para a bola e para o Internacional. O Internacional pressionando, jogando em cima, fazendo marcação-pressão, aquela pressão avassaladora que o Inter ele vem fazendo desde que o Roger Machado ele assumiu a equipe. E logo nesse iniciozinho, aos 6 minutos,
toda essa pressão, todo esse jogo belíssimo que o Internacional vinha fazendo, foi coroado. Você tem um cruzamento vindo da esquerda do Bernabé, né, que já vinha fazendo uma excelente partida. Você tem o Manuel dormindo completamente, falando que tá tranquilo pros zagueiros, né, pra eles ficarem relaxados, até pro goleiro, né, o Vitor Eudes, ficar tranquilo. E aí, atrás do Manuel tava quem? Tava o Borré. Chegou, só deu um toquinho na bola pra mandar a bola pro fundo do gol, um vacilaço do Manuel, e o Borré, que tinha feito o gol no primeiro tempo, um impedido, agora se redimia. Conseguia fazer o gol que desbloqueava o placar pro Internacional. E cara, a partir desse gol, a gente basicamente não teve mais partida. A gente teve um Internacional que, naturalmente, depois de fazer esse 1x0, recuou. Cara, jogar nessa pressão alta durante, 60 minutos é muito desgastante. Então é completamente normal, completamente plausível e entendível um time, depois de fazer o seu gol, recuar. E o Fluminense apresentava uma dificuldade extrema para criar. Cara, era um sofrimento, parecia que o time ele tava se machucando só pelo fato de ter a bola no pé e tentar jogar. Você tinha alguns mini respiros, como era de vez em quando o Lima e principalmente o Marquinhos, né, que entrou muito bem na partida no lugar do Guga. Porém, no geral, o Fluminense tinha a bola e não conseguia criar nada com ela. E aí foi disso, dos 6 minutos, que é quando o Inter faz o gol, até mais ou menos os 45. Eu não tô nem brincando, pouquíssimo aconteceu na partida. O Fluminense, mesmo tendo a posse, não conseguia levar perigo pro Rocher. E no finalzinho, o Inter foi lá e matou. Você tem o Bernabé fazendo mais uma belíssima jogada pela ponta esquerda, faz o cruzamento, ainda dá um toquinho pro meio da área, e aí Bruno Henrique, né, que tinha entrado no decorrer da partida, chega como um foguete, finalizando e matando o goleirão do Fluminense, fazendo 2x0 nessa reta final e garantindo a vitória do Internacional. No final ainda você tem uma bola na travessão, né, do John Kennedy, que entrou bem na partida, né, mas entrou muito no finalzinho, faltando 10 minutos, então um pouco conseguiu criar, e o jogo ele termina com esse cenário. Um Inter que foi dominante até quando fez seu primeiro gol, depois naturalmente recuou e ainda conseguiu matar a partida no finalzinho, e o Fluminense fez uma partida para esquecer. Fez uma partida que tem que servir de exemplo do que se não fazer quando você é uma equipe profissional e está jogando numa Série A de Campeonato Brasileiro. Então, com toda a análise da partida feita, vamos para as análises individuais, né? Primeiro vou falar do futuro do time que venceu, do Internacional. Bem, cara, de início eu tenho que ressaltar mais do que nunca o excelentíssimo trabalho do Roger Machado. É um treinador que, cara, nunca conseguiu emplacar realmente uma boa sequência em um time, era muito criticado, porém parece que de uns tempos pra cá, sentou a bunda na cadeira, começou a estudar e vem evoluindo muito. Cara, é um dos poucos técnicos brasileiros que são elogiáveis nesse cenário atual que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Ele fez tanto o Juventude jogar no início do ano e agora tá fazendo o Internacional jogar uma belíssima bola. Cara, o Inter, ele é um dos, se não o melhor time desse retorno. Tá jogando muita bola e muito disso passa pelo técnico Roger Machado, que tem que sim ser elogiado. Ontem também deu uma excelentíssima entrevista, cara, dando um show de história. Cara, tem que elogiar. Ainda mais num cenário de técnicos brasileiros que vem aceitando a obsolescência, né, a incapacidade de competir com os gringos, com os portugueses, argentinos, os estrangeiros. Você vê um técnico brasileiro fazendo um excelentíssimo trabalho, é muito bonito de se ver. Você tem que aplaudir. E eu também tenho que falar de atuações individuais. Cara, o que joga o Alan Patrick é brincadeira de mau gosto, meu querido. Joga muita bola o Alan Patrick, bicho. Assim, eu só acho que ele deveria ser convocado para uma seleção brasileira da vida por conta da idade. Porque, cara, ele não vai ter vida longa, não vai chegar em 26, nem nada disso. Porém, ele merece o reconhecimento. Tá jogando uma bola absurda. Talvez seja o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Concorre facilmente com Matheus Pereira, Savarino, Rodrigo Garro e por aí vai. É incrível como o meio-campo, como todo o jogo no Internacional, na verdade, passa por ele. Ele é, assim, peça essencial. Ele é a engrenagem-chave para esse jogo no Internacional. Eu também tenho que destacar, cara, o Thiago Maia. Ele tá basicamente se reinventando sobre o comando do Roger Machado, que liberou ele mais pra jogar, tá participando mais do ataque, não é mais aquele volante, né, aquele volantão, primeiro volante realmente, que só destrói jogadas, não, agora ele constrói, ele vai pro ataque, onde ele tentou um gol de bicicleta, por exemplo, né. Tá jogando muita bola e também tem que ser reconhecido. E um que tem que bater muita palma é o Bernabé, cara. É inacreditável, todo jogo que eu vejo do Inter, ele joga uma bola absurda. É Grenal, é jogo contra o Corinthians e ontem contra o Fluminense. Cara, eu sei que é muito caro pra você contratar o Bernabé, mas o presidente do Inter, ele não pode deixar essa oportunidade escapar, cara. É um baita lateral esquerdo, é um baita jogador. E de lateral esquerdo bom assim, a gente não tem tantos aqui no Brasil não, viu? É um dos de excelência, falando bem sério. Cara, não deixe essa oportunidade de passar, né, escapar entre os dedos. Contrata logo esse moleque. No geral, uma partida excelente de um time que vem em crescimento. Como eu disse na introdução, agora está a 14 jogos invicto. Cara, isso é uma meta, né? Isso aqui é uma conquista gigantesca, ainda mais no futebol brasileiro, pô. Chegou no G4 de forma maiúscula, com um trabalho muito bem feito pelo Roger Machado e pelos seus jogadores. E te falar,
Se não fosse aquela tragédia do Rio Grande do Sul, a CBF não parando o campeonato, o Inter, né, juntamente com o Grêmio, por exemplo, jogando vários jogos fora do Beira-Rio, esse time estaria brigando diretamente pelo título com o Botafogo e com o Palmeiras, tá? Eu acho que não vai ser campeão porque tá muitos pontos atrás. Porém, bola jogada, tem pra ser campeão. Vou te falar. Pra 2025, é um prognóstico muito, mas muito bom pra esse Inter. E agora eu tenho que falar do Fluminense. Cara, eu compreendo, o Mano, ele tinha uma missão muito difícil, ontem tinha muitos desfalques, vou citar aqui novamente, né? Felipe Melo, Fábio, Thiago Santos, John Arias, Ganso e Cauã Elias. Todos jogadores praticamente titulares desse time do Fluminense aqui com certa tranquilidade. E sim, eu compreendo que essa missão do Mano Menezes era muito complicada. Só que ontem o Fluminense, ele jogou rigorosamente nada, meu amigo. Uma partida vexatória. Uma partida que até foge ao padrão que o Fluminense vinha fazendo. Como eu disse, perdeu muitos jogadores titulares, Cauã Elias, John Arias, Ganso, que são tipo articuladores essenciais desse jogo do Fluminense. E também ontem contou com atuações individuais tenebrosas. Cara, o que é o ano de 2024 do Germancano? Praticamente não existiu em campo. E quando a bola chegou nele, perdeu lances fáceis. Perdeu lances que ano passado ele matava. Partida horrorosa. Guga, Samuel Xavier, Manuel comprometendo diretamente naquele primeiro gol. Uma partida tecnicamente horrível de certos nomes em específico, como eu acabei de citar, e também do Mano que não conseguiu corrigir o time. Eu entendo, tinha esses desfalques como eu acabei de falar, né, terceira vez, mas cara, pô, você tem um Renato Augusto, você tem um Marquinhos, você tem um Serna, você tem um John Kennedy, você tem jogadores que entraram durante a partida que talvez pudessem ser titulares, que poderiam ter mexido um pouquinho nesse desempenho do Fluminense. Cara, é uma derrota muito preocupante, porque o time ele foi apático. Como eu disse, o Rocher ele mal teve que defender bolas ontem. Uma partida muito tranquila do setor defensivo do Internacional, que mal sofreu pressão, mal sofreu perigo. E muito disso faz por essa partida tenebrosa do Fluminense. Cara, coisa feia de se ver, sendo bem sincero. Eu até que acho que tem alguns pontos positivos, tipo, como eu disse, o Marquinhos, que eu acho que foi o melhor do Fluminense na partida inteira. O Vitor Eudes foi bem quando acionado. O Lima foi até que decente, o Keno puxando alguns contra-ataques. Mas, sendo bem sincero, ninguém lá muito bom. Partida muito fraca. E eu acho que mais preocupante do que isso é a situação realmente que o Fluminense ele fica depois dessa derrota. Eu vou pegar aqui a tabela, o Fluminense ele estaciona nos 37 pontos. O primeiro na zona de rebaixamento é o Atlético Paranaense, que tem 34. A situação do Fluminense depois das últimas rodadas, né, que alguns times foram aqui decaindo, foram ficando mais para a parte de baixo da tabela, parecia ter ficado mais tranquila. Mas ontem, principalmente com esse desempenho, eu acho que foi meio que um mini choque de realidade. Porque o Fluminense ele não tá tranquilaço nessa briga contra o rebaixamento. Você tem times que podem talvez disparar, como o Corinthians e o Vitória, que se enfrentam, né, nessa tarde desse sábado. E atrás você tem times que, embora vivam uma fase tenebrosa, que é o caso do Bragantino e do Atlético Paranaense, ainda tem elenco para reagir. É uma situação preocupante, pô. Não pode relaxar. A situação não tá tranquila. E esse desempenho de ontem, como eu disse, talvez comprometa ainda mais. O torcedor tricolor abre o olho, pô. Cobre esses caras, porque a situação não tá nem um pouco tranquila, não tá nem um pouco na paz. É um desempenho preocupante. É uma posição preocupante, é uma pontuação também preocupante. O Fluminense ainda tá sob perigo. Ainda acho que vai rebaixar? Não, porque como eu disse, tem equipes que estão piores. Acho que o Juventude mesmo já foi pra Série B, não vai conseguir reagir muito, demitiu o técnico de Jair Ventura, que não fazia o pior dos trabalhos, na minha opinião. E Atlético Paranaense e Bragantino estão tenebrosos. Mas ainda assim, tem que começar a questionar umas coisas. Eu passo um mini pano por conta da questão dos jogadores que estavam suspensos. Porque eram, cara, praticamente 5, 6 titulares que não puderam jogar. Mas partida fraquíssima do Fluminense. Então, no mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso e até o vídeo de amanhã.